Um dos assuntos que foram destaque nessa semana nos noticiários, principalmente internacionais, foi a situação da Coreia do Sul. O presidente sul-coreano declarou a lei marcial na última terça-feira em um decreto surpresa que foi revertido horas depois. A medida, segundo o presidente, seria necessária para salvar o país contra as forças anti-estatais que tentam destruir a ordem constitucional da democracia liberal. Situação que foi recebida com protestos em Seul e também com pedidos crescentes pela renúncia do presidente. E agora, com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e também de Nicolás Maduro da Venezuela, o mundo inteiro está em alerta. E para ajudar a gente nessa análise, desse cenário internacional, convidamos o especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã e também para a gente possa entender um pouco desse cenário, internacional. Queria primeiro focar um pouco na relação, nessa questão da Coreia do Sul, qual de fato o impacto nessa crise política, que se instalou por lá para a estabilidade na região. Veja, bom dia em primeiro lugar. Um aspecto importante e relevante de toda a história da Coreia do Sul é que durante muitos anos o país viveu num regime político autoritário. Então, a história democrática da Coreia do Sul é até recente. Eles já passaram por um processo de impeachment há alguns anos, acho que há 8 anos atrás, com um presidente anterior, numa situação anterior. E agora, a grande questão deste impeachment e a razão pela qual é diferente é que, ao decretar aí a questão da lei marcial, o que se tinha medo e o que se temia era justamente de uma instauração de um regime autoritário novamente no país. E é por essa razão que o presidente está sendo julgado aí pela questão da insurreição, pelo fato de estar ali estimulando a quebra do Estado Democrático de Direito na Coreia do Sul, e é por esse motivo que existe toda esta movimentação de instabilidade no país. Não é somente o impeachment, é a quebra da ordem institucional do país que é o problema. E é por essa razão que ele está sendo julgado, e a grande questão até que vai ser verificada, se, inclusive, com penas muito relevantes no caso dele, é que, eventualmente, você tem ali uma situação de um presidente que tentou assenhorear-se do poder de uma forma indevida e quer saber se tem a capacidade constitucional de fazer isso ou não. E, aparentemente, a Constituição coreana, da Coreia do Sul, efetivamente não dá ao presidente este poder de decretar a lei marcial na maneira como ele estava fazendo. Então, são várias questões por detrás, mas o grande aspecto todo é com relação à continuidade e estabilidade democrática da Coreia do Sul. Desculpa, David, antes da sua pergunta, para não fugir ali da linha do raciocínio, aproveitando que o professor tocou essa questão da lei marcial, isso pode ser visto até como uma ameaça à democracia do país, professor? Sim, porque ele estava tomando medidas no sentido de restringir as liberdades fundamentais da população. Veja, o presidente que está sofrendo a questão do impeachment, agora processado pela Corte Constitucional, ele teve ali ele tem uma taxa baixa de popularidade, essa é uma questão relevante no processo todo. Ele tem uma situação de instabilidade política, é considerado um pato manco, efetivamente, porque perdeu a maioria do apoio no Congresso, o partido dele nas últimas eleições perdeu a maioria do Congresso, e efetivamente o que nós observamos em toda esta situação é que ele conseguiu e tentou, ao decretar a lei marcial, sob a alegação de que havia forças da Coreia do Norte tentando intervir no país, de que ele deveria ter plenos poderes para restringir as liberdades individuais. E é este o motivo principal pela qual, imediatamente, a Câmara de Deputados da Coreia do Sul se reuniu e quebrou e derrubou aquela lei marcial decretada pelo presidente, justamente pelo fato de que algumas coisas você sabe como começam, mas você não sabe como elas terminam. A instauração de um regime autoritário pode começar sob a alegação
de proteção da ordem institucional, mas efetivamente se transformar num grande pesadelo que dura por anos. É por essa razão que os sul-coreanos estão muito atentos a essa situação toda. E como os outros países também estão observando isso? Eu vi que a Rússia também já emitiu um comunicado, até mesmo a Coreia do Norte, né? Porque eu me recordo em relação a provocações, aquele envio de balões que a gente até noticiou aqui no passado. Realmente, eles vivem um clima de instabilidade entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? A guerra da Coreia nunca foi terminada, né? De fato, não existe o que você tem ali é um armistício, um cessar-fogo, mas a guerra, enfim, não foi concluída. Aquela guerra iniciada na década de 50 e que efetivamente levou aí à ascensão da família, a família Kim ao poder. Então, tudo isso faz parte deste cenário em que você enfrenta a questão de influências externas também. Obviamente que a Coreia do Sul tem ali uma relevância muito importante para os Estados Unidos na região, que observam com muito cuidado aquilo que está acontecendo no país, justamente para evitar que você tenha uma piora numa das democracias que, para os Estados Unidos, tem sido importante na Ásia, e justamente neste momento em que os Estados Unidos tentam contrapor-se ao crescimento da China em questão de poder global, e precisa da Coreia do Sul como um aliado de primeira hora, justamente nas políticas de contenção ao crescimento chinês do continente asiático. Então, existem muitas coisas por detrás dessa movimentação e, obviamente, que os Estados Unidos são extremamente favoráveis à resolução rápida da situação, de maneira que a Coreia do Sul continue estável e não caia na tentação de voltar a uma situação anterior em que a democracia do país seja afetada. Agora, professor, de que maneira os Estados Unidos pode se posicionar, né, ou que papel eles podem desempenhar diante dessa crise, considerando essas alianças estratégicas com a Coreia do Sul? A posição norte-americana tem de ser aquela de apoio à manutenção do quadro institucional democrático reconhecido pelo país e de acordo com as leis constitucionais estabelecidas pela Coreia do Norte. Até porque seria muito difícil dos Estados Unidos virem a fazer uma intervenção militar no sentido de dissuadir a Coreia a mudar de procedimento. Agora, existe sim sempre aquela possibilidade de utilização de sanções econômicas caso o novo governo ou caso a situação venha a apresentar resultados negativos. Então, o único mecanismo existente neste processo todo seria a utilização de sanções para fazer com que a Coreia do Sul e o regime político que se instale não saia dessas linhas estabelecidas pela Constituição do país, que dão a ele essa estabilidade e este reconhecimento da Coreia do Sul como um país democrático. E o senhor vê, de fato, o novo presidente Donald Trump aplicando essas sanções? Em princípio, nós ainda precisamos ver o que vai acontecer, né, até o dia 20 de janeiro na Coreia do Sul, com relação à forma como vai se tratar o impeachment do presidente, a própria questão criminal dele e a condenação que ele vai enfrentar, e também se o país vier a entrar numa situação e num caos político nas próximas semanas. E aí, dependendo, se houver um caos político que se sinta que possa gerar a ascensão de um regime político ou de um autoritarismo na região, aí os Estados Unidos vão ter de pensar muito bem se vale a pena apoiar temporariamente o novo governo ou já desde o início, estabelecer sanções para que este governo volte a se comportar dentro daqueles parâmetros que eles entendem como necessários para a estabilidade institucional da região. Agora, professor, em relação também ao parlamento, como que funciona esse impeachment, quando que deve ser a discussão de fato? No parlamento a discussão já passou, não é? E ele agora depende do reconhecimento da Corte Constitucional do país, que em princípio tem a última palavra com relação ao procedimento. A gente não pode esquecer que a questão do impeachment é, antes de mais nada, uma questão política, não é? E nesse processo todo, o que nós notamos é que politicamente o presidente foi condenado justamente pelo fato de que tentou
utilizar-se de mecanismos contrários à ordem institucional. Então, em princípio, eu acho muito difícil que seja revertido o processo de impeachment do presidente atual e que a Coreia do Sul entre aí naquela questão de retorno à ordem democrática do país, justamente com um processo de alteração do quadro político atual, mas de que o presidente atual seja de alguma forma excluído do sistema, justamente porque ele ousou tomar medidas fora daquilo que era estabelecido e daquilo que a população espera, justamente em razão do temor de um quadro autoritário como teve no passado. Professor, nossos comentaristas, Sérgio Zagarini e também Diogo da Luz, estão conosco hoje, vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta do Sérgio. Bom dia, professor, tudo bem? Professor, você estava comentando sobre o cenário da Coreia do Norte e talvez uma influência na decisão do presidente ali no decreto de lei marcial. Só que eu enxergo talvez de uma outra forma, eu queria muito te ouvir, porque ele se tornou presidente diante de um cenário na Coreia que ele combatia a corrupção, ele chegou à presidência com um desgaste muito grande com os deputados, tinha uma oposição grande dos deputados, inclusive investigando a vida pessoal dele e vasculhando e o acusando também de ser corrupto. Ele é uma espécie de Sérgio Moro do Brasil que se tornou presidente da República na Coreia. E a Coreia é uma democracia liberal, existia essa previsão, né, no decreto de lei marcial, lógico que ele fez de forma deturpada, porém eu acredito que essa decisão dele foi mais pessoal em razão ali desse desgaste político, dessa pressão dos deputados e talvez esse discurso da Coreia do Norte ter influenciado tenha sido apenas uma narrativa. Eu queria muito ouvir a sua opinião. E você está correto, porque durante o período autoritário da Coreia do Sul, uma das alegações constantes era justamente a utilização da carta da influência da Coreia do Norte, não é? Existe a guerra, existe a questão da Coreia do Norte que tem ali a sua situação política e que é muito interessante porque tanto na Coreia do Sul como da Coreia do Norte, eventualmente se fala de um processo de unificação no futuro. Só que a grande questão é qual unificação sob qual bandeira e de que forma isso aconteceria. Agora, obviamente, o presidente atual, quando foi eleito, e a gente não pode se esquecer disso, a margem dele com relação ao seu concorrente na ocasião foi muito pequena. Isso evidenciou que o país estava dividido politicamente com relação ao cenário eleitoral. E com as medidas que ele tomou na presidência ao longo do tempo, ele conseguiu enfraquecer-se politicamente a ponto de perder a maioria dentro do legislativo. E é por essa razão que ele não conseguiu aí fazer com que muitas das suas políticas fossem implementadas. Afinal, com 5 anos de mandato, no segundo ano, ao final do segundo ano, ele praticamente se tornou um pato manco. Não tinha a capacidade efetiva de governar. E para piorar a situação, a esposa dele foi acusada de estar recebendo algum tipo de corrupção, algum tipo de propina, no sentido de ser beneficiada economicamente e para influenciar o marido e as decisões do governo. E o que a gente observa nos últimos anos é que os países asiáticos, na questão da corrupção, têm adotado linhas muito duras com relação àquilo que devem fazer. Veja, em alguns países a corrupção é pena de morte, em alguns lugares da Ásia. Outros, como Singapura, por exemplo, não é o embaraço público da pessoa, do indivíduo e também de toda a família, justamente para evitar que a corrupção se alastre no país. Então, a questão da corrupção na Ásia ela é vista muito seriamente, justamente porque não havia controles e muita gente se beneficiou disso e os governos têm tentado alterar esse quadro. E é por essa razão que a situação dele fica muito difícil politicamente, porque não tem o apoio necessário dentro do legislativo e tampouco, em razão desta situação e deste quadro, também enfrenta aí um desgaste muito grande.
Diogo da Luz, por favor, sua pergunta. Muito bom dia, professor. Na sua fala inicial, o senhor disse sobre o processo de impeachment na Coreia e possível caos político. Nós aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, vivemos 2 processos de impeachment. Um do Collor, outro da Dilma. Ambos foram desgastantes, traumáticos até, mas gratamente bem-sucedidos quando passaram. Tanto com Itamar Franco, que trouxe o Plano Real, quanto com o Michel Temer, que trouxe reformas importantes para o Brasil. Será que a Coreia tem possibilidade de seguir esse caminho ou o risco de trauma político é muito grande lá? Eles já passaram por um processo anterior, né, de impeachment há 8 anos. Então, isso, de alguma forma, fortalece as instituições do país, as instituições democráticas do país. É claro que tudo depende da forma como o novo governo assume e o mandato que este governo tem, seja como temporário, seja como definitivo, em razão do processo de, eventualmente, até mesmo aquele que estiver na presidência vier a ser eleito como presidente efetivo no processo eleitoral. Então, a gente sempre nota que a questão do pós-impeachment é sempre complicada, né? Porque nós efetivamente não sabemos o que vai acontecer dentro do cenário político do país. Agora, considerando que a Coreia do Sul evoluiu muito ao longo dessas últimas décadas na consolidação das instituições democráticas, o que parece mais claro e o que parece mais efetivo e que deve acontecer é justamente uma situação de mas de ajuste, justamente porque o país conseguiu aí resultados econômicos positivos, conseguiu crescer nas últimas décadas e conseguiu, enfim, estabelecer um cenário político que lhe permite, veja só, na menor movimentação de um presidente no sentido de transparecer um ar autoritário, de reverter essa situação. Conversamos com o especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Mais uma vez, professor, obrigada pela sua participação e sempre disponibilidade aqui para conversar conosco e esclarecer nossas dúvidas. Um excelente domingo para o senhor. Para vocês também. Um grande abraço.